Um problema que eu encontro muitas vezes dentro do movimento liberal é que existe um segmento que acredita que as ideias liberais elas se limitam ou se restringem apenas a ideias disruptivas. Que o movimento liberal ou as ideias liberais, elas necessariamente têm que se apoiar nessas ideias disruptivas e que se você acredita em menos do que isso ou defende algo menos do que isso, você necessariamente está cedendo parte de seu campo ideológico para outras vertentes, seja de esquerda ou seja de direita. E eu acredito que as ideias liberais, elas englobam sim ideias disruptivas, elas fazem parte do nosso campo de ideias, mas a gente não pode se restringir a elas. O liberalismo, ele é muito mais do que ideias apenas disruptivas. Nós englobamos também ideias reformistas da realidade. E o problema está em quando a gente cria essa idealização na nossa cabeça que o liberalismo ele se restringe apenas a ideias disruptivas, é que a gente não consegue mais, a gente perde a capacidade de se comunicar com pessoas de diferentes espectros. E para trazer um exemplo concreto, eu vou trazer a ideia de discussão ao redor do SUS, do Sistema Único de Saúde brasileiro. Quando a gente vai olhar as discussões na internet sobre isso, e até vezes dentro do movimento, a gente vai encontrar dois polos centrais de discussão. Um polo vai dizer que o SUS é algo necessário, que não existe outra forma de prover a universalização de saúde para as pessoas e que a gente tem que aceitar do jeito que ele é maravilhoso, ele tem que ser expandido e que basicamente ele só precisa de mais dinheiro. Já num outro extremo, a gente vai encontrar as pessoas que vão dizer que não, o SUS não presta, o SUS por definição nunca vai funcionar e ele tem que ser dizimado, ele tem que ser exterminado, acabado, tem que ser tudo privado e a iniciativa privada vai resolver tudo. E o ponto todo dessa discussão é que ela perde argumentos essenciais, ela perde fundamentos essenciais. A realidade concreta é que o SUS, como qualquer outra coisa que existe na vida real, ele vai ter pontos positivos e vai ter pontos negativos. O SUS, para quem não sabe, ele segue um sistema beveridiano, que é basicamente o sistema que o NHS, que é o sistema de saúde, o SUS do Reino Unido, segue. E lá funciona. O sistema de saúde do Reino Unido, existem problemas, existem discussões, existem até discussões éticas e morais a respeito dele, mas, de uma certa maneira, principalmente se comparado com o do Brasil, ele funciona, ele atende às expectativas que ele foi proposto e ele foi criado em primeiro lugar. Um ponto de discussão é entender que esse sistema beveridiano funciona em um lugar e, se existe um lugar que funciona a partir desse sistema, a gente poderia tentar mudar isso no Brasil também. E até aí é uma discussão válida. Essa discussão ao redor da eficiência do SUS é um dos primeiros pontos que eu acho que os liberais poderiam influenciar mais na discussão, sim. Existem formas diferentes de executar os mesmos processos de forma mais eficiente. Por exemplo, para quem já teve a oportunidade de conhecer um pouco mais de como funciona a realidade do SUS, existe uma característica do SUS muito interessante, que é que ele é muito bom para lidar com emergências, mas ele é muito mal ou pouco eficiente para lidar com atendimentos preventivos. Então, você vai lá, quebrou a perna, teve um acidente de carro, um acidente de moto, teve um ataque cardíaco. Cara, o SUS é muito bom para lidar com esse tipo de situação. Você vai chegar no pronto-socorro, você vai ser atendido de última hora. Claro, existem situações, tem casos, a gente vê na mídia situações de alguém que sofre um acidente e fica numa maca esperando atendimento, mas de maneira geral, de maneira homogênea, o SUS ele lida muito bem com esses casos de emergência. Em contrapartida, se você é uma pessoa que está, eu vi um sinal aqui nas costas, estou com medo que isso possa evoluir para um câncer, então vou buscar um dermatologista, marcar um exame clínico para daí fazer tal exame, isso vai demorar meses, talvez anos. Então, de maneira geral, o SUS ele não lida muito bem com atendimentos preventivos. A primeiro momento, você pode até fazer o argumento de dizer assim, não, faz sentido, né? O argumento urgente, ele é urgente, né? O atendimento preventivo, ele pode esperar. Só que na prática, a gente tem muito mais custos de saúde com atendimentos emergenciais. É muito mais custoso você tratar um câncer, por exemplo, uma vez que ele já está em estado avançado, do que se a gente conseguir identificar de forma preventiva. Então, um dos argumentos liberais que a gente poderia introduzir no debate, e quando a gente fala de tornar o SUS mais eficiente, esse é um ponto de focal de resolução. Priorizar os atendimentos preventivos dentro do SUS. E eu não falo de atendimentos preventivos só numa coisa de alto nível, não. Os postinhos de saúde, os atendimentos de bairro, todos esses são focos de atenção que a gente poderia ter em melhorar o SUS. Eu talvez não seja a melhor pessoa para entrar nesse tipo de discussão, tem muito mais gente liberal que manja mais do assunto do que eu e cabe a nós procurarmos esses argumentos, procurarmos essas opiniões e nos informarmos melhor antes de simplesmente descartar toda essa possibilidade e falar que o SUS tem que acabar em primeiro lugar. Um segundo ponto é que o próprio sistema berividiano não é o único sistema possível para o funcionamento para o SUS. Existe um outro sistema que é o sistema bismarckiano.
que ele funciona mais ou menos como tipo um fundo de capital, assim, sabe? Como o FGTS, onde cada funcionário ele parte de quanto você paga dos seus contratos de trabalho privado e você vai acumulando uma grana que vai ser utilizada para o seu próprio sistema de saúde com clínicas particulares, muitas vezes. Isso não é um resumo muito acurado, mas o ponto todo é dizer que existem formas diferentes de se operar uma universalização de saúde, que não somente o sistema do SUS. Dizer que o SUS precisa acabar não quer dizer que a gente vai ficar sem saúde universal. A gente pode ter outros sistemas de saúde universal que vão funcionar e vão proteger a população mais pobre, que vão dar esse resguardo social. E quando chega um liberal e fala, tem que acabar o SUS, tem que privatizar tudo, é um discurso que é, na melhor das hipóteses, fraco. É um discurso raso, de quem não se deu ao trabalho nem de investigar quais são as possíveis alternativas para um suposto fim do SUS. Eu peguei a ideia do SUS de discussão como um exemplo que eu acho que todo mundo já viu na internet, já teve algum amigo, já pegou algum tipo de discussão sobre esse tema. Mas a gente pode extrapolar essa ideia para vários outros temas. Eu acho que a grande sacada do liberalismo, a grande sacada do argumento liberal, deve ser o de avançar o debate e o discurso sobre os tópicos de importância para a gente. Muitas vezes a gente, como liberal, fica preso em certos discursos muito rasos, muito limitados, sobre como acabar com X e tornar isso nas mãos da iniciativa privada, quando muitas vezes a gente pode ter sistemas liberais com a influência do Estado. Por quê? Afinal, o liberalismo não é sobre ser contra o Estado. O liberalismo nunca foi uma ideologia estadofóbica. O liberalismo é sobre você aumentar e potencializar a liberdade do indivíduo. E o Estado ele pode ser um instrumento para isso sim. Tanto é que nós liberais defendemos a democracia liberal. O Estado Democrático de Direito e a justiça social são todos conceitos liberais que vêm do iluminismo para cá. Não teve outra instituição política, não teve outro movimento político que criou esses sistemas teóricos. Não foi o socialismo que criou isso, não foi o fascismo que criou esses sistemas. Foi o liberalismo, foi o iluminismo. Então, eu acho que esses assuntos, essa forma da gente enxergar as discussões temáticas ao redor de políticas públicas, ao redor de problemas sociais, ao redor de vários outros temas que corroboram e vivem em nossa sociedade, é parte do argumento liberal, é a forma como a gente deve lidar com os problemas e mover o debate público para frente. Muito mais do que ficar preso em dicotomias que muitas vezes nem são nossas em primeiro lugar. Muitas vezes a gente fica preso numa dicotomia não existente que é promulgada e incentivada justamente por grupos radicais de direita e de esquerda. A gente tem que mudar isso, a gente tem que tomar consciência de que existem terceiras vias, inclusive no âmbito do debate público, e nós liberais somos os responsáveis por promover esse debate.